Maravilhoso Deus, amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, o grande amor de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, através de Jesus Cristo, supra hoje cada uma das tuas necessidades. Amados, eu sou muito agradecido a você que acompanha o meu canal, que assiste... que acompanha o meu canal, que assiste os meus vídeos. Quero dizer a você que o grande beneficiado dessa história não é só você, eu também sou muito beneficiado, porque eu sei que 30, 40, 50 pessoas que assistem um vídeo meu, são mais 50 pessoas que podem usar sua influência, usar seu conhecimento, usar seu aprendizado para ensinar a outros, para compartilhar com outros. Então, sempre que você assistir um vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo, porque tudo é feito aqui, meu querido, para a honra e glória de Deus e para o nosso crescimento espiritual. Então, se você vir que uma mensagem ela é relevante para você, ela é importante, ela te ajudou em tua caminhada com Deus, é hora de você compartilhar. Já imaginou? Eu tenho um vídeo aqui com 400 visualizações. Então, imagine se outras pessoas tivessem acesso a esses vídeos, quantas mais poderiam ser beneficiadas com a mensagem aqui pregada. Não faço isso para me engrandecer, não faço isso aqui para ganhar dinheiro, eu faço isso aqui com prazer, para que a gente, no dia a dia, entenda que vida cristã é caminhar com Deus. É relacionamento com Deus. Deus é contigo. Vamos orar? Meu Deus, meu querido Pai que habita nos céus. Muito obrigado também, Senhor, porque a Bíblia diz, a Tua palavra ensina, que o Senhor tem prazer em habitar com aqueles que são humildes e abatidos de espíritos. Portanto, meu Deus, queremos que este sentimento, este dom do Espírito Santo, a humildade, seja relevante, seja efervescente em nossa vida. Que seja uma das características do Espírito Santo agindo em nós, por nós e através de nós. Queremos ser humildes, Pai. Muitas vezes temos nos orgulhado, nos jactanciado do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, das nossas inteligências. E quantas vezes, ó Deus, somos totalmente ignorantes em relação ao que realmente importa, que é a vida espiritual. Paulo vai dizer em Coríntios que a sabedoria deste mundo é loucura, a inteligência deste mundo é loucura, e a soberba deste mundo nada vale e é só destruição. Portanto, meu Deus, quebranta a gente, arranca de nós todo orgulho, toda vaidade, toda jactância, toda esse desejo de ufanação própria. Quebra a gente, Senhor, para que a gente se torne humilde na presença do nosso Deus, capaz de aceitar a Tua palavra, capaz de ouvir a Tua voz, capaz de obedecer os Teus santos mandamentos. Somente com um coração novo, Senhor.
Somente com uma mente purificada e renovada pelo Espírito Santo é que podemos compreender a nossa verdadeira situação e posição neste mundo. Jesus Cristo vai dizer que aquele que quiser ser grande precisa ser servo, que aquele que quiser ser o maior precisa ser pequeno. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Abraça a gente hoje. Contempla a gente com a tua bênção, meu Deus. Faz um grande milagre em cada um de nós e ajude-nos hoje também a ouvir a tua voz. Mas, Pai, tu conheces a gente, tu sabes as nossas lutas, tu sabes o quão difícil tem sido para a gente, porque os problemas se avolumam diante de nós. As doenças, as enfermidades, os problemas socioeconômicos, políticos, religiosos. O mundo está um caos, meu Deus. Não estamos felizes aqui, nem satisfeitos aqui. Queremos uma mudança primeiro em nossa vida e queremos que depois o Senhor faça uma mudança radical neste mundo. Tenha misericórdia de todos nós e abraça-nos agora, que vamos estudar a Tua Palavra, iluminando a nossa mente e o nosso coração, não só para entender, mas também para praticar, viver a Tua Palavra. Nós te agradecemos no poder do Espírito Santo e no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 10. Renivaldo, você não vai falar nada do capítulo 8 ou do capítulo 9. Meu querido, o Espírito Santo não colocou nenhuma mensagem para mim no capítulo 9, tá bom? Capítulo 8 e 9 fala aí das 7 trombetas. Essas 7 trombetas tem que ver com 7 períodos da história do povo, de todos os povos na terra. Não tem que ver só com o povo de Deus. Apocalipse 1 e 2 tem que ver os 7 períodos da igreja. Apocalipse 2 e 3. Aqui, 7 trombetas tem que ver com 7 períodos da história da humanidade até a volta de Jesus Cristo. Então eu não vou trabalhar isso aqui porque, como eu já disse para vocês, eu trabalho mais eventos. E a gente teria que trabalhar aqui eventos. E a gente já trabalhou no capítulo 2, a gente já trabalhou aí a questão da volta de Jesus Cristo e alguns eventos que antecedem a volta de Jesus Cristo. E também vamos trabalhar isso no capítulo 20, quando vamos falar das 2 ressurreições, aí a gente também trabalha todos os eventos aí acerca da vinda de Jesus Cristo e o que acontece no mundo antes da vinda de Jesus Cristo. Agora no capítulo 10, aí nós temos o surgimento da igreja verdadeira. Nós temos o surgimento do remanescente de Deus nos últimos dias, antes da volta de Jesus Cristo. O nascimento de um remanescente em Apocalipse capítulo 10. É onde se descreve o surgimento desse remanescente. Tá bom? Capítulo 12 mostra as características desse remanescente. Capítulo 19 mostra as características desse remanescente. Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, mostra as características desse remanescente. Agora, Apocalipse capítulo 10 descreve o surgimento de um povo. Um povo que estava, de acordo com Apocalipse capítulo 12, preso, escondido, né, nas cavernas das rochas, estava sendo guardado por Deus no deserto. Esse povo agora tem que aparecer para restaurar as brechas, para restaurar a verdade e para preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Por isso não é interessante eu trabalhar com você o capítulo 8 e 9. O capítulo 8 a gente já trabalhou a mensagem lá da meia hora de silêncio. Não se esqueça, Jesus Cristo está pronto para voltar a essa terra e vai chegar o momento que ele vai levantar do seu trono e aí, ao levantar do trono, ele vai dizer, está consumado, e ele vai ter um período de reflexão para ele e para todos nós.
o que ele poderia ter feito que não fez, ou que ele não pôde fazer para nos salvar. Ninguém vai ter justificativa diante de Deus na vinda de Jesus Cristo, na segunda vinda de Jesus Cristo. Quem está salvo estará salvo, quem está perdido estará perdido para sempre. Não haverá uma segunda chance para ninguém. Após a segunda vinda de Jesus Cristo, restará à terra o seu sábado milenar de descanso, né? E depois a terceira vinda de Jesus Cristo será a sua vinda definitiva para estabelecer na terra o trono do universo para todo sempre. Isso aí a gente vai ver no capítulo 20 e 21 de Apocalipse. A gente vai ter que estudar isso aí um pouco mais para frente. Mas agora nós vamos ficar aqui no surgimento do remanescente. Eu gosto muito do capítulo 10, porque Deus é o Deus dos detalhes. Vamos ler o capítulo todo, tá bem? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolvido em uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, as suas pernas como colunas de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto. O livrinho agora não está fechado, o livro está aberto. Um livrinho aberto. E pôs o pé direito sobre a terra, o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra. Ou seja, ele botou o pé direito na água, o pé esquerdo na terra. E aí ele bradou com grande voz, dizendo aos 7 anjos das 7 trombetas. Não se esqueça, os 7 anjos das 7 trombetas. E para desferiram os seus 7 trovões. E bradou com voz, como ruge o leão quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas vozes. Deixe-me ler o verso 2 e 3 de novo, tá bem? Verso 2 diz assim: E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. Quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, João estava pronto para escrever, mas ele ouviu uma voz do céu dizendo: Guarde-se e não escreva, e guarde o segredo dos 7 trovões. O que eles falaram, não escreva. Versículo 5. Então o anjo que viu em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Versículo 8. A voz que ouvi vinda do céu estava falando de novo com ele, estava falando com João, né? Vá, tome o livrinho que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E foi, pois, ao anjo e tomou o livrinho, dizendo-lhe que ele desse o livrinho. E ele então falou: Toma-o, devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomou o livrinho, João tomou o livrinho da mão do anjo e comeu o livrinho e devorou o livrinho. Na sua boca era doce como mel, mas quando ele terminou de comer, o seu estômago ficou amargo. Então disseram para ele: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. Meu querido, existe muita coisa que a gente pode discutir aqui nesse texto. Eu vou ficar com algumas palavrinhas aqui do texto para a gente entender aqui essa questão do surgimento do remanescente. Primeiro, esse anjo
forte e poderoso, com arco-íris, né, por cima da sua cabeça, o rosto como o sol, as pernas como colunas de fogo e trazendo na sua mão um livro. Esse anjo aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele mesmo faz questão de aparecer no cenário aqui. E o cenário aqui é de conclusão de história. Ele está pronto para iniciar uma nova etapa do seu ministério no céu. Jesus Cristo, aqui no capítulo 10, ele começa a descrever o texto falando justamente de um livro. E a Bíblia apresenta pelo menos 3 livros de cada ser humano. Lógico que esse livro aqui não tem que ver com os livros, livro da vida, livro da morte, livro das memórias, não. O livro do pecado, né? Livro do pecado, livro da vida, livro das memórias. Não tem que ver com esses livros. Na verdade, esse livro que João está vendo aqui, na mão desse anjo que é Jesus Cristo, ele está vendo o Velho e o Novo Testamento. A questão toda desse livro aqui, meu querido, é que até 1844 a Bíblia esteve acorrentada. Ela não estava acessível à pregação do Evangelho. Até 1798, tá? Desculpem. Até 1798, a Bíblia esteve aí acorrentada. Lembre-se que em 1793, os franceses mandaram queimar 70 mil cristãos em praça pública, junto com suas Bíblias. A França, representando toda a Europa, expulsou os cristãos do Império Francês e, além disso, matou os cristãos na famosa noite de São Bartolomeu. Isso aí está em todos os livros de história, você pode conferir, tá bom? Para você saber se eu estou falando a verdade ou não, tá bom? Chamada Noite de São Bartolomeu, foi um massacre, foi a vergonha dos franceses de colocar uma mulher nua em um carro alegórico e aclamá-la como deusa da razão, mandando queimar Bíblias e cristãos que professassem fé na Bíblia e não fé na razão. Está surgindo aí as teorias da evolução e outras teorias que realmente expulsa Deus da história e coloca o ser humano como centro do universo, ou a inteligência humana, ou a razão humana como centro do universo. Nesse caso, a razão humana passa a ser um Deus a que todos os intelectuais, né, sábios devem adorar. Então o anjo faz questão de aparecer aqui ainda com esse livro na mão. Então, a partir de 1798, a Bíblia vai ser aberta, vai se trazer ao ser humano o conhecimento da vontade de Deus. Em 1803, um dos filósofos franceses que desafiou o cristianismo, dizendo que Jesus Cristo fundou o cristianismo com 12 homens e ele sozinho iria destruí-lo, né? O nome dele era Voltaire. E Voltaire, depois da sua morte, a sua casa foi a primeira imprensa da Bíblia na Europa, depois de 1798 ali. Então a casa dele se tornou uma casa impressora de Bíblias para toda a Europa. Lembrando que também a França voltou atrás da sua decisão de 1793. Em 1798, eles pedem que os cristãos voltem para o Império Romano e tragam de volta a Bíblia, porque a anarquia tomou conta da França de 1793 até 1798. Foram 3 anos e meio de carnificina e de balbúrdia, de confusão. Um caos tomou conta da França nesse período, de acordo com a profecia de Apocalipse, capítulo 11,
versículo 3 a 5. Então Deus não mente. Então o anjo aqui ele está com a Bíblia na mão. E a Bíblia está aberta. A Bíblia agora está acessível ao conhecimento de todo ser humano. A Bíblia está aberta. E aí nós vamos ter um movimento grande a partir de 1833, né, que é o movimento do Advento, anunciando a volta de Jesus Cristo para 1843 e posteriormente, em 1841, mudou-se a data de 1843 para 1844. E esse movimento que começou em 1833 com Guilherme Miller, um pregador itinerante da Igreja Batista Metodista, se eu não estou enganado, ele começou a anunciar para todo mundo que Jesus Cristo voltaria em 1844, em 1843 ou 1844. Vamos ficar só com 1844, tá bem? Já que ele mudou a interpretação da sua própria pregação para 1844. Então, o que acontece aqui, meu querido? A Bíblia foi aberta. A Bíblia foi oferecida a todo ser humano. Agora todos têm acesso à palavra de Deus. E Guilherme Miller, de posse da Bíblia, começou o movimento em 1833, anunciando que Jesus Cristo voltaria em 1844. Esse período, de 1833 a 1844, um período aí de 11 anos, não é? É o período da igreja de Filadélfia. A igreja do fervor, a igreja da fé, da renovação da fé, da esperança. É uma igreja que Deus não vê problema, porque a igreja ela está envolvida num contexto espiritual. Há uma busca de Deus, há uma busca da verdade, há uma busca da palavra. Muitas pessoas começam a abrir a Bíblia. Guilherme Miller começou a pregar, depois vem Carlos Fichte e tantos outros começaram a pregar sobre a volta de Jesus Cristo, e aí as pessoas ficaram curiosas. E agora elas começam a abrir a Bíblia. E ao ler a Bíblia, elas encontram Jesus Cristo. Elas encontram a salvação em Cristo, elas encontram a verdade, e isso é doce ao seu paladar, isso é maravilhoso aos seus lábios, aos seus olhos, à sua mente. Eles começam agora a viver a felicidade, a alegria. Imagine o fervor da igreja de Filadélfia. Há um despertamento e há uma busca da palavra. Mas lembre-se que a profecia diz que, embora o livro estivesse aberto, embora ele estivesse acessível, embora ele estivesse à disposição para ser comido, e aqui a gente poderia fazer uma análise bem prolongada sobre essa questão de comer a Bíblia, não é? Porque Jesus Cristo disse que a gente precisa comer o pão da vida, comer a palavra, não é? A gente precisa, quem não comer o pão, quem não beber do vinho não tem a vida eterna. E a Bíblia é apresentada como um pão. A palavra de Deus é apresentada como um pão. Então agora João vai até o anjo e toma o livro da mão do anjo. E a ordem é: tome o livro e coma. Isaías 34, veja qual é a ordem de Deus para mim e para você também. Isaías 34, verso 16. Meu querido, assim como Deus ordenou ao povo dele lá no passado, ele ordena a mim e a você também. E Jesus Cristo disse em João 5, verso 39, a gente vai ler também. Isaías 34, verso 16 está escrito: busque no livro do Senhor e leia. Às vezes eu fico triste, às vezes eu fico decepcionado, desapontado com muitos cristãos modernos. Deus chega para o anjo, João chega perto do anjo, o anjo diz: pegue o livro, tome o livro e coma o livro.
ele vai decepcionar você em algumas coisas. Ele vai ser amargo ao teu ventre, mas na tua boca ele será doce como mel. Jeremias disse no capítulo 17, se eu não estou enganado: achadas as tuas palavras, logo as comi, e na minha boca elas foram doces como mel. Meu querido, a palavra de Deus, ela é sublime. A palavra de Deus, ela é algo que preenche, que completa a nossa vida. Por isso há uma necessidade minha e sua de dia a dia ler a Bíblia, estudar a Bíblia, comer a Bíblia, para que ela modifique a nossa história, modifique o nosso caráter, modifique a nossa personalidade. João e Isaías capítulo 36, verso 34, 16, diz: busque o livro do Senhor. Jeremias diz: achadas as tuas palavras, eu a comi, e na minha boca ela era doce como mel. Meu querido, minha querida, você tem tomado a palavra nas suas mãos? Você tem tirado tempo para estudar e aprender da palavra? A profecia aponta para um período em que a palavra seria aberta e as pessoas estudariam a palavra. João capítulo 5, versículo 39, Jesus Cristo vai dizer: examine as Escrituras. Examine as Escrituras, porque nelas você encontrará a vida eterna. É na Bíblia, meu querido, que você vai compreender toda a vontade de Deus. O anjo está em pé no mar e na terra, segurando a Bíblia. E a Bíblia não é para o anjo, a Bíblia é para o ser humano. E quem vai receber a Bíblia é João, representando toda a raça humana. Tome a Bíblia, leia a Bíblia, e a Bíblia vai trazer algumas coisas para você. Ela vai decepcionar você em muitas coisas, mas com certeza ela vai trazer muita coisa boa também para você. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. A Bíblia é o maior testemunho que Deus tem nessa terra para iluminar a mim e a você com o conhecimento da verdade. Então, Guilherme Miller, toma a Bíblia. Esse anjo aqui não representa, esse João aqui, ele é um figurativo de um movimento religioso que vai surgir em 1833. E aí, esse movimento religioso, através da Igreja Metodista e Batista, Igreja Wesleyana, Igreja Episcopal e tantas outras igrejas que tinham na época, essas igrejas vão se unir na pregação da volta de Jesus Cristo para 1844. E aí, em 1833, eles começam a levar de volta as pessoas à Bíblia. Agora as pessoas começam a ler a Bíblia. Diz o livro Grande Conflito e o livro Eventos Finais que naquele período, meu querido, minha querida, havia muitos grupos de oração, muitos grupos de pessoas lendo a Bíblia de manhã, de tarde. Tinha grupos que passavam noites inteiras sobre um texto da Bíblia. Eles pegavam um texto da Bíblia, um trecho da Bíblia, e ali se quedavam, oravam e jejuavam e clamavam e louvavam a Deus, até Deus iluminar suas mentes acerca da verdade daquele texto. Diz o livro de Isaías, capítulo 58, que esse grupo, eles vão ser chamados de reparadores de brecha. Por que reparadores de brecha, Renivaldo? Porque eles vão restaurar a verdade de Deus, a Bíblia, que estava sendo massacrada por 1260 anos. Do ano 538 ao ano 1798, a Bíblia esteve acorrentada e não disponível a nenhum ser humano, a não ser os líderes religiosos do Império Romano. Papas, sacerdotes, era que podiam ler a Bíblia. A população não podia ler a Bíblia. Imagine a alegria de Lutero em 1516, 1515, quando ele teve acesso à Bíblia. Ele teve acessos
de êxtase, de emoções que ninguém consegue explicar. Em 1517, então, depois de ler a Bíblia, ele vai lançar aí as 95 teses da justificação pela fé, mostrando que a palavra de Deus é a verdade. Imagine os irmãos Wesley, com a igreja wesleyana de 1735 a 1770, que pregaram em toda a Europa e levaram milhões de pessoas, milhares de pessoas de volta à Bíblia. Mas a partir de 1833, meus queridos, agora as pessoas querem saber o que é que vai acontecer depois. A preocupação deles agora é: Jesus Cristo vem ou não vem em 1844? Para isso eles têm que voltar para ali, para a Bíblia. Então o anjo está com a Bíblia e João tem que pegar o livro da mão do anjo para ler, para comer. E ao comer a Bíblia, aí diz que ele teve duas emoções. A primeira foi a de alegria, de satisfação, né? Comeu a Bíblia, então na sua boca era como favo de mel. Mas depois ela se tornou amarga. Por que amarga, meu querido? E aqui eu poderia fazer uma paráfrase aqui muito grande, mas eu vou dizer duas coisinhas simples para todos nós. A primeira é que a gente tem que se adequar. A gente tem que se amoldar à Bíblia. Não a Bíblia se moldar a nós. Eu fico triste às vezes quando a gente começa a ler um texto da Bíblia e a gente quer que o texto da Bíblia diga o que ele não está dizendo. Que ele fale o que nunca falou. E que Deus faça na minha vida o que ele nunca prometeu fazer. Ah, Renivaldo, mas está escrito assim. Você leu direito o texto? Você não percebeu se tem um se? Você não percebeu se tem um porém, todavia? Você não percebeu, não? Que existe uma preposição negativa? Ou existe um imperativo antes? Ou um imperativo depois? Jesus Cristo disse em João capítulo 14, muita gente usa esse texto, né? E Mateus capítulo 21. Tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. Ai, muita gente fica presa nesse versículo. Jesus foi quem falou. Então eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero uma mulher bonita, eu quero filhos educados e obedientes, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E tem tanta gente frustrada com Deus. Olha o restante do texto. A Bíblia pode ser um favo de mel na nossa boca, mas no nosso estômago ela é amarga. Por quê? Porque a Bíblia vai decepcionar nossas expectativas, porque essas expectativas não estão de acordo com a vontade de Deus. Miller, tudo bem, ele foi muito usado por Deus no sentido de trazer as pessoas de volta à Bíblia. Mas eu tenho certeza absoluta, meu querido, que Deus guiou Miller na interpretação correta do texto de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Vamos ler o texto. Né? Deus guiou direitinho. Agora, Deus não é responsável quando o ser humano, ele simplesmente não quer deixar o Espírito Santo fazer a introdução ou o encaminhamento correto. Daniel 8,14 está escrito: e até 2.300, ele me perguntou, vamos ler o texto direitinho, né? Verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Observe que a palavra santuário aqui, em nenhum momento da Bíblia, preste atenção, em nenhum texto da Bíblia, apresenta a palavra santuário como sendo a terra. Vocês entenderam? A Bíblia diz que
depois de 2.300 anos, começou em 457 a.C. de Jesus Cristo, até 1844, dá exatamente 2.300 anos. O anjo falou com Daniel, no capítulo 8, verso 14, que é Gabriel, né, que veio confortar Daniel. Gabriel vai dizer para Daniel o seguinte: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora, onde foi que Guilherme Miller achou uma correlação entre santuário e a terra? Veja comigo, veja dois textos da Bíblia. Êxodo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8, está escrito. Êxodo 25, verso 8. Diz assim, olha. 25, verso 8. Está escrito: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então veja que santuário aqui tem que ver com casa, tem que ver com prédio, tem que ver com construção, não tem que ver com o planeta Terra. Mas vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 não, capítulo... Hebreus... Hebreus capítulo 8, Êxodo e Hebreus 8, Êxodo 25 e Hebreus 8 fala de um santuário como construção, uma construção na terra e uma construção no céu. O da terra, modelo do que Moisés viu no céu. Diz assim, acerca do santuário, né? Leia comigo, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote, o qual se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário. Ministro do santuário aqui é casa, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. Aí quando Guilherme Miller lê o texto de Hebreus e Êxodo 25, verso 8 e Hebreus 8, verso 1 e 2, ele vai dizer que quem criou a terra? Deus. Quem criou os céus? Deus. Então esse santuário aqui é a terra. Então foi Guilherme Miller que deu uma interpretação equivocada à palavra santuário. Ele entendeu, pelos estudos das profecias, que Jesus Cristo viria purificar a terra e a terra era o santuário. Só que Jesus Cristo, a obra de purificação, se a gente continuar lendo o texto, tem vários outros textos aí, de Hebreus inclusive, Jesus Cristo quer purificar o nosso coração.
Paulo vai dizer que eu e você somos santuário de Deus, morada do Espírito Santo. Então ele quer purificar o nosso coração. E quem é que vai fazer essa purificação perfeita, Renivaldo? A palavra. O Espírito Santo através da palavra. Então, quando Guilherme Miller dá uma interpretação dizendo que a terra é o santuário a ser purificado pela segunda vinda de Jesus Cristo, então aí, essa pregação que foi maravilhosa, que moveu toda a Europa e a Nova América, então as pessoas estavam aguardando ansiosamente o aparecimento de Jesus Cristo para 1844. Só que Guilherme Miller cometeu um segundo erro, um segundo equívoco. Mateus 24, verso 36. Leia comigo, é 24 ou é 25? É 24 mesmo, verso 36. Leia comigo, Mateus 24, verso 36. Olha o que está escrito. Mas a respeito daquele dia, que dia? O dia e a hora da volta de Jesus Cristo, ninguém sabe. Não, nenhuma profecia de tempo na Bíblia apontou ou apontava para o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo em relação à sua segunda vinda. Profecia de tempo apontava a época, mas não o dia, nem o ano. Tanto é que quando Jesus Cristo aparece a primeira vez, no ano 4 antes dele mesmo, né? Ano 4 da era pré-cristã, então as pessoas estão confusas. Mas Gálatas capítulo 4, versículo 4, a profecia é muito clara. Vindo a plenitude do tempo, ou seja, cumprindo-se o tempo profético de Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, cumprido o tempo profético, Jesus Cristo nasceu na Virgem Maria. Então, sem dúvida, a profecia de Daniel apontava para o ano 4, para o nascimento de Jesus Cristo. E a profecia de 2.300 tardes de manhã apontava para o ano 1844. O evento era diferente. O evento é purificação do santuário, ou seja, início do período de julgamento do ser humano. Jesus Cristo deixaria o santo e entraria no Santíssimo para fazer purificação do santuário, ou seja, para remover os pecados de todos os filhos de Deus. Daniel capítulo 7 diz que ele vai fazer a purificação e Isaías capítulo 53, versículo 12, diz que ele vai fazer purificação e no final da purificação ele vai ficar satisfeito com o resultado do seu ministério no Santíssimo do Santuário. O santuário tinha 3 partes: o pátio, o lugar santo, o lugar de incenso e orações, não é? Onde tinha os pães da proposição e o candelabro para iluminar ali, representando a palavra, representando o Espírito Santo, representando as orações dos santos. Os 3 móveis que existiam no santo eram um altar, onde se queimava incenso, que representava as orações dos santos, a mesa com os pães da proposição e o candelabro com as lâmpadas, a lâmpada representando também a palavra de Deus, mas principalmente o Espírito Santo, né, que é quem ilumina a gente para compreender a palavra, o pão representando a palavra e o altar representando as orações dos santos. Dentro do Santíssimo estava apenas a santa lei de Deus, a arca com os 10 mandamentos e o livro da aliança de Deus com os filhos de Israel, ou seja, as leis que regiam a aliança, o relacionamento de Deus com seus filhos. Agora Jesus Cristo vai pegar os livros, entrando no Santíssimo, ele vai pegar os livros para examinar, ou melhor, fazer a purificação do Santíssimo, a purificação do santuário, para no final, então, depois da purificação do santuário, então ele vir dar recompensa aos seus filhos.
Apocalipse, a gente viu na mensagem anterior, né? Apocalipse capítulo 21, versículo 13 e 14, fala que ele vem dar recompensa. 22, versos 12 a 14, ele vem dar recompensa, ele vem com a recompensa de cada ser humano segundo as suas obras. Daniel capítulo 12 também diz que ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. Mateus também, Coríntios, Romanos capítulo 10, capítulo 14, versículo 10, diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo para recebermos o galardão segundo as nossas obras que tivermos feito por meio do corpo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, diz que ele vem julgar. É o período de julgamento. Então Guilherme Miller, ele não errou ao interpretar a profecia no sentido de tempo. O tempo estava correto, era 1844. O evento é que estava errado. O evento, Mateus capítulo 24, verso 36. O dia e a hora da volta de Jesus Cristo, Deus não revelou. E aí, Miller, por autoridade própria, ele vai dizer que Jesus Cristo vai voltar em 1844. Então ele errou aí. Meu querido, eu quero encerrar aqui. Eu quero fazer uma oração com você. A gente vai fazer uma segunda mensagem nesse capítulo 10 aqui, porque você vê que praticamente eu só fiz uma introdução do capítulo 10. Então a gente vai continuar, tá bem? O surgimento do remanescente, parte 2, para a gente poder entender direitinho esse texto e ver que Deus, ele age em cima dos detalhes. Vocês perceberam aí, né? Que Deus vai trabalhando em cima de detalhes. E às vezes nós nos perdemos em nosso relacionamento com Deus, porque ignoramos os detalhes. Cuidado para que você, ao ler a Bíblia, você não passe por cima dos detalhes, porque Deus é o Deus que trabalha nos detalhes. E nos detalhes Ele quer tocar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, meu Deus. E é na Tua presença que desejamos viver para todo sempre. Aceita nosso louvor, aceita nossa adoração, aceita nossa entrega a Ti. E permita-nos, Pai, cada dia andar contigo, fazer Tua vontade, viver de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado pela Tua palavra. Se ela tem sido muito ausente em nossa vida, Senhor, hoje envia o Espírito Santo para nos converter à Tua palavra. Para que a Tua palavra comece a fazer parte do nosso dia a dia, assim como o nosso alimento diário. Não passamos um dia sem comer. Então, portanto, Senhor, nos ajude a cada dia separar tempo para comer a palavra, para estudar a palavra, para compreender a Tua palavra, para sermos iluminados e transformados pela Tua palavra. Dá-nos o Espírito Santo, dá-nos sabedoria. Nós te agradecemos, nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém.